Na parte 2 deste estudo sobre trigonometria, então nós veremos principalmente as relações simétricas que há no ciclo trigonométrico, algumas equações trigonométricas e sim, por fim, o resultado do teorema fundamental da trigonometria. Então, peço que vocês, ao terminarem essa videoaula, que vocês possam retomar ao livro, fazer as atividades semelhantes e parecidas, façam um resumo e busquem também, na parte de geometria, assistir às videoaulas. Isso vai relembrar vocês de muita coisa. Então, bons estudos, sucesso e espero que vocês realmente consigam. E devem conseguir sim. Vamos iniciar essa segunda videoaula lembrando de alguns elementos bem significativos da primeira videoaula. Quais são esses elementos? Eu acho que o primeiro elemento que você deve guardar, não deve ter esquecido, é a representação do seno, que nós podemos fazer assim, como se fosse um bonequinho, né? Mais, menos, menos, o bonequinho está acordado, nós dizemos que ele está sem sono, seno. Lembrando que o seno está na vertical, em pé, sem sono, ordenado. O cosseno nós podemos representar por um bonequinho que está deitado. Ele está dormindo, mais, menos, menos, mais. Ele está deitado. Cosseno, com sono, horizontal. Esta é uma característica importante que você deve já ter guardado. A outra é em relação à simetria. Você tem a circunferência, nós vamos tomar, esse é o ponto X, esse é o simétrico em relação à ordenada, então vai ser, qual vai ser mesmo o valor? Já sabe? Isso, vai ser 180 menos X. Nesse ponto que é simétrico em relação à origem, qual é? Isso, 180 mais X. E esse aqui, que é simétrico em relação à abscissa, que é 360 menos X. Ok? Esses são os elementos mais importantes que deve ter marcado você na videoaula passada. Vamos ver então, retomar algumas das atividades para refrescar a sua memória. Veja, cosseno de 240. Primeiro você vai ter que trazer o ângulo para o primeiro quadrante. Então você lembra que 240, para chegar nesse ângulo, para eu levar lá para o primeiro quadrante, nós temos que 180 mais x é igual a 240 graus. Então x vai ser igual a 60 graus. Basta agora definir o sinal. Eu sei que é cosseno de 60. Eu só não sei se é menos ou mais. Então lembre, é assim, ó. É mais, menos, menos, mais. Como ele está no terceiro quadrante, que é negativo, você faz menos com mais, que está no primeiro quadrante, dando menos. Por isso que vai ficar menos o cosseno de 60. Lembrando que o cosseno de 60 é meio, é só colocar menos meio. Tudo bem? Ok, relembramos essa atividade e vamos passar para relembrar mais uma atividade. Ela diz o seguinte: calcule o seno de 3x menos cosseno de 2x dividido pelo cosseno ao quadrado de 5x, sabendo que x é π sobre 6. Então, aonde tiver x, você coloca π sobre 6. Olha como vai ficar então nossa expressão aqui depois de substituir o valor de x por π sobre 6. Então, neste caso, π sobre 2 está no primeiro quadrante. O π sobre 3 também está no primeiro quadrante. Você não tem que fazer transformação alguma. Mas o 5π sobre 6, você não sabe. Aliás, você tem certeza que não está no primeiro quadrante. Mas que quadrante está? Olha, 5π sobre 6 está no segundo. E eu sei disso devido à seguinte relação. Se fosse metade em π,
deveria ser, por causa do denominador, 6π sobre 6, que dá π, ok? Mas veja, o numerador é 5, então ele com certeza está no segundo quadrante, tá bom? Essa é uma ideia legal para que você situe aonde está inicialmente o teu ângulo. Então, se ele está em 5π sobre 6, você vai usar aquela relação. Qual é a relação? Que diz o seguinte, que 180 menos x é igual a 5π sobre 6. Ah, mas aí não pode ser 180. Você vai ter que trocar o 180 por quem? Por π, exatamente. Você vai ter que escrever assim, π menos x é igual a 5π sobre 6, se você quiser trabalhar em radiano. Eu aconselho a vocês a não ficar mudando de radiano para grau, já que está todo mundo em radiano. Tente pensar radiano. Isso vai facilitar e evitar que você erre nas contas. Tudo bem? Então, fazendo essas contas aqui, você chegará, tirando o MC, que vale π sobre 6. Ora, lembre-se que aqui é mais, como é cosseno, vai ser menos, menos e mais. Cosseno, cossono. Menos com mais, menos. Por isso, o sinal aqui vale menos cosseno de π sobre 6. Tá? Lembrando que, no caso, o cosseno está ao quadrado. Como ele é negativo, vai ficar positivo. Basta lembrar que o cosseno de π sobre 6 nada mais é que o cosseno de 30 graus. Ok? E aí você faz as contas. É só proceder na resolução dessas expressões numéricas. Tudo bem? É uma atividade importante, porque você já está utilizando bastante conceitos aí, tá? Você tem que fazer as transformações, você já está usando radiano, então é uma questão bem interessante de ser cobrada em prova. Fique atento e veja se realmente você sabe fazer. Tá? Vamos mais uma como revisão? Essa já é mais simples. Diz o seguinte, resolver as equações. Bem, resolver as equações, nesse caso, note que há um intervalo. O intervalo é entre 0 e 2π. 2π ficou excluído. Então, você quer saber o seguinte, qual é o valor de x que torna aquela expressão seno x igual a 1? Só vai haver um local, neném? Só um. É quando x for π sobre 2. Está resolvida, então, esta equação. Na realidade, a gente vai formalizar melhor isso mais à frente, ok? Então, no próximo bloco, eu vou formalizar como que nós devemos resolver algumas das equações trigonométricas. Vamos agora estabelecer uma técnica para que você possa resolver as equações trigonométricas do tipo seno de x igual a k e cosseno de x igual a k. Partamos então para o primeiro, seno de x igual a k. K é um número, tudo bem? Esse número deve estar em um intervalo entre menos 1 e 1. Por quê? Porque o círculo trigonométrico é um raio de medida 1, lembra? Então, o k tem que estar entre menos 1 e 1. Bem, primeiro você vai marcar no eixo das ordenadas o valor de k. Foi o que ele fez aqui, marcou no eixo das ordenadas o valor de k. Por que na ordenada? Porque é exatamente ali que ocorre o seno do ângulo. 2. Você vai, ou letra B, os pontos com coordenadas k formam uma reta paralela ao eixo da abscissa. Então, você vai pegar e traçar uma reta paralela ao eixo das abscissas. Ao traçar, neste caso, que ele está colocando no desenho, está intersectando a circunferência em 2 pontos. E veja, as soluções da equação têm extremidade nos pontos de interseção da reta com a circunferência trigonométrica. Então, a solução é exatamente esse ponto aqui. Neste caso, esse e esse. Professor, sempre haverá 2 pontos? Não. Haverá um caso em que tem um ponto, que vai ser nesse exemplo, ou nesse, em que ela é tangente à circunferência. Quais são os valores disso?
é quando o seno assume 1 e menos 1. E há aqueles ainda em que não há solução. Por exemplo, a reta está acima da circunferência. Você marcou o ponto, por exemplo, 3. Aqui é o 3. E não intersecta a circunferência. Logo, não há solução. Ou tem uma, ou nenhuma, ou duas soluções, se o intervalo está entre 0 a 2π. Então, reforçando aqui, o K tem que ser maior que menos 1 e menor do que 1. Vamos agora para um outro exemplo. Outro exemplo não. Vamos agora ver o cosseno de x, o outro caso. Então, diz assim, quando o cosseno de x é igual a k, k é um número real, marcamos nos eixos das abscissas. Por que eixos das abscissas? Porque é ali que nós marcamos os valores para o cosseno, na horizontal, consono, horizontal. Os pontos com a abscissa K formam uma reta paralela aos eixos das ordenadas, que vai, assim como no seno, intersectar no desenho, neste desenho, em 2 pontos. Faça analogia. Então, pode intersectar em 2, em 1 e nenhum, pelos mesmos fatos que nós ressaltamos com o seno, porque o K tem que estar entre menos 1 e 1. Tudo bem? Vamos agora partir para a atividade. A atividade é a seguinte. Seno de x igual a 0. Então, você vai ter que marcar na circunferência qual é o valor de x que torna a expressão seno de x igual a 0. O primeiro valor é x seno 0. O segundo valor é exatamente em π. Lembre-se que o seno tem a ver com a altura, ou seja, a ordenada. E para ser 0, vai ser no ponto 0 e π. Então, a solução é 0 e π. Qual é o valor de x que torna seno de x igual a menos 1? Você vai lembrar que só tem um local que isso é verdade. É exatamente em 3π sobre 2. Então, só tem uma solução. Veja que ele colocou aqui a reta, né, paralela, tendo só um ponto. Logo, solução é 3π sobre 2, porque nós estamos no intervalo de 0 a 2π. Vamos ver mais um exemplo. 2. Seno de x igual a meio. Você quer resolver essa equação no intervalo de 0 a 2π. Veja, você vai marcar na abscissa, porque o seno se relaciona com a abscissa, o ponto meio. Foi o que foi feito aqui. E vai lembrar qual é o ângulo, naquela tabela, que é um ângulo notável, cujo seno dá meio. E esse ângulo é π sobre 6, ou ainda 30 graus. Procure deixar em radianos, porque ele deu o intervalo em radianos. Possivelmente, o conjunto solução vai estar em radianos, não em graus. Ok? Ora, para que você possa achar o outro ângulo, você vai ter que lembrar que para sair do primeiro quadrante para o segundo, você faz o quê? X mais π. É alfa. Então, vai ficar assim, ó, π sobre 6 mais π, resolvendo, dá 5π sobre 6, que é alfa. Qual é o conjunto de solução? No intervalo de 0 a 2π, π sobre 6 e 5π sobre 6. Facinho? Vamos partir, então, para mais um exemplo, para fixar. Seno de x é igual a menos raiz 3 sobre 2. Você vai marcar mais uma vez lá na abscissa o valor menos raiz 3 sobre 2. Para você ter uma ideia, raiz de 3 é 1,7, dividindo por 2, vai dar 0,80 alguma coisa. Então, você marca mais ou menos aqui o menos raiz 3 sobre 2. Traça uma reta paralela à abscissa, intersectou em 2 pontos. Veja, inicialmente você não sabe, esses 2 pontos estão lá no terceiro e quarto quadrante. Você vai ter que lembrar qual o valor, no primeiro quadrante, qual o valor cujo seno é raiz de 3 sobre 2.
esse valor, que dá raiz 3 sobre 2, vai ser π dividido por 3, que é o seno de 60. Ora, aí usaremos a simetria. Opa! Como achar o simétrico em relação à origem. Lembra? E o que a gente faz? É π mais x, π menos x, 2π menos x. Nesse caso, devemos fazer o quê? Isso, π mais x. Então, você vai escrever assim. Alfa é igual a π mais x, que é π sobre 3. Arrumando isso aqui, você terá, tirando MC, 4π sobre 3. Para achar esse 5π sobre 3, você vai fazer o quê? 2π menos x. Faça a conta e certifique-se que realmente vai dar 5π sobre 3. Tudo bem? Vai ficar como um exercício para você terminar. Vamos agora a uma outra um pouquinho diferente. Que é assim. O conjunto de solução da equação 2 seno ao quadrado de x menos 3 seno x mais 1 igual a 0. O que é que você deve fazer? Ora, nesse caso, você não tem ela como as demais, direto, seno ao quadrado, seno de x igual a meio, a raiz 3 sobre 2. Você tem uma equação, e essa equação é a equação do segundo grau. Você pode usar um seguinte artifício. Ou você substitui seno de x, você diz que vai ser um y. Aí vai lá naquela equação ficando assim, ó, 2y ao quadrado menos 3y mais 1 igual a 0. Esta é uma equação do segundo grau. Aí você resolve ela e acha o valor de y. E volta para esta equação. E termina. Termina igualzinho a outra, lembra? Que é seno de x igual a meio? Pois é. Então essa você vai retornar. Esse tipo de equação recai naquela anterior que você já aprendeu a fazer. Tá? Ele vai tratar essa resolução um pouquinho diferente do comum, mas você vai entender. Olha, o que ele fez aqui? Ele tomou e não fez a substituição. Simplesmente deixou como seno ao quadrado de x como se fosse a tua variável y. Então, o a é 2, o B menos 3 e o C é 1. Igualzinho a outra, só que em vez de ser Y é seno. Nesse caso, como ele não mudou a variável, ele continua com seno. Na outra seria Y. E você tem seno de x igual a 1 e o seno de x igual a meio. Se você entendeu como faz aquelas anteriores, no modelo antes desse, você sabe resolver, achar esses valores. E os valores que você tem resolvendo daquela mesma forma, tente fazer novamente para ver se você consegue descobrir que vai ser π sobre 2, π sobre 6 e 5π sobre 6. Vamos para mais um e o último exemplo dessa atividade. É a seguinte. Resolver no intervalo de 0 a 2π a equação cosseno ao quadrado de x menos seno de x igual a 1. Por que essa é diferente da outra ainda? Porque essa há uma mudança na variável. Na outra você tinha todas com seno. Ou poderia ter tudo com cosseno, tudo com tangente. Não há problema. Essa tem cosseno e tem seno. Para que você possa resolver este tipo de atividade, então você vai ter que lembrar de uma relação fundamental. A relação fundamental qual é? Diz que o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, você vai substituir o cosseno ao quadrado, por exemplo, por 1 menos seno ao quadrado de x. Foi isso que ele fez aqui, ó. Ele fez essa substituição, trocou o cosseno pelo seno ao quadrado pelo seno, ficando 1 menos seno ao quadrado. E agora todos ficam em função do seno. Aqui é questão de gosto. Ele vai colocar o seno em evidência e resolver produto de duas coisas dando 0, ou o seno de x é 0, ou o seno de x é menos 1.
seja, eu produzo as coisas dando zero nos reais, uma é zero ou outra é zero. É uma equação de segundo grau incompleta. Esse é o modo mais prático de fazer. Se você quiser fazer por Bhaskara, tudo bem, mas vai levar mais tempo. Acho que esse processo é razoável e vocês vão compreender, tá bom? Então, nessas videoaulas, nós tentamos fazer um resumo, né, das coisas mais importantes que vocês devem saber para fazer a AE. Busquem no livro as atividades similares a essa e estudem mais a parte teórica. Façam também uma revisão dos outros vídeos que falam da parte de geometria espacial. Então, espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado e continuem estudando e vamos passar de ano, tá bom? A todos, sucesso!